família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Duas materinhas para você ficar bem informado. A partir, de novembro, quem andar de bicicleta com o telefone celular na mão vai tomar multa. Sim, então fica bem esperto para quem anda de bicicleta aqui no Japão. Fone de ouvido também, tá? Não pode. E informação sobre a safra de arroz desse ano. Como eu já tinha dado spoiler no outro vídeo, quem assistiu o vídeo todo deve se lembrar que eu falei. Que eu falei sobre o aumento no número de plantio aqui no Japão, mas não pelo governo japonês, mas isso pela iniciativa privada, tá? E como é que ficou, tá? Basicamente em quase todo o Japão, tá? A colheita para esse ano aqui. Então vamos lá. Escuta só a parte da bicicleta. Vamos começar com a bicicleta. 今年5月に成立した改正道路交通法では、ながら運転を禁止し、新たに罰則が設けられ、これについて今日の閣議で施行日が決まりました。今年11月1日から携帯電話を使用しながら自転車に乗って事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、画面を注意するなどした場合についても6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課されることになりました。警察庁によりますと、自転車のながら運転による死亡・重傷事故は今年6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているということです。 Tá bom, né? Pra gente não correr o risco de tomar penalidade aqui. Mas vamos lá. A partir do dia 1º de novembro, tá, deste ano, o ato de andar de bicicleta usando telefone celular ou dirigir bicicletas, né, usando o telefone celular será proibido por lei e sujeito a penalidades. Como antes não havia, fim para a chamada de dirigir usando o telefone celular, a lei de trânsito rodoviária foi revisada, promulgada em maio, tá? E proíbe, né, no caso assim, dirigir bicicletas ou conduzir bicicletas usando o telefone celular e vai introduzir novas penalidades. A data de implementação para isso foi decidida na reunião do gabinete no dia 30 e no dia 1º de novembro já vai estar valendo. Se você andar de bicicleta usando telefone celular e causar acidentes ou outro perigo, será condenado por até 1 ano de prisão, tá? E multa. Aí a multa aqui, tá? Eles estão falando de multa de até 10 mil ienes. Só que, mesmo se você não estiver carregando o telefone, né, e estiver olhando para a tela, você pode ser multado em até 100 mil ienes. Tá? Então vai ter multas de até 1 ano de prisão. Vai ter multas de 30 dias de prisão, 6 meses de prisão, 1 ano de prisão, multas de 10 mil ienes, né, a 100 mil ienes. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa vai ficar. De acordo com a Lei Nacional de Polícia, ocorreram 18 mortes e ferimentos graves causados por bicicletas nos últimos 6 meses, né, até junho deste ano, e a tendência continua a aumentar. Além disso, a partir do dia 1º de novembro, se dirigir sob efeito de álcool, né, que antes não estava sujeito a penalidade, será punível com a pena de até 3 anos de cana, de cadeia, e multa até de 500 mil ienes. Além disso, a Agência Nacional de Polícia gostaria de garantir que as pessoas estejam conscientes do fato de que veículos com 2 rodas, que funcionam com motores ou motores elétricos, como ciclomotores, e muitas vezes são confundidos como bicicletas, agora são classificados como ciclomotores e motociclos. Então já dá para você ter uma ideia aqui. A partir de agora, se andar de bicicleta, sim, andar de bicicleta, com o telefone celular na mão, vai dar problema. Fones de ouvido também dão problema, tá?
Até mesmo para quem está dirigindo o carro, fone de ouvido dá problema. Principalmente se for os dois lados. Se for um lado ainda, você tem desculpa. Por que eles falam isso? Que eles, de acordo com a lei de trânsito, você tem que estar atento. Principalmente a parte auditiva, porque pode estar vindo buzina, sinal de alerta, alguma outra coisa, ambulância. Tá? Então você precisa estar atento ali para você poder desviar caso venha ambulância ou algo parecido. E se você tiver com os fones de ouvido, você vai ficar alheio à situação. E é isso que eles não querem aqui no Japão. Tá? Então, se você tiver de bicicleta, por exemplo, não use os dois lados, tá, do fone. Se for usar, usa um só. Aí você pode dar desculpa. Se a polícia falar assim, você está usando um fone. Sim, porque às vezes eu preciso atender uma chamada telefônica. Então é só apertar um botão. Então você tem desculpa. Tá? Mas se você estiver usando os dois lados, você se lasca. Tá? Então, como é que fala assim? Cambalachos à parte. Então dá para você escutar uma música, mas não fique com o raio do telefone na mão. Tá? Porque se a polícia vê, dá problema. Tá? A polícia manda parar. Mesmo carro também, se o policial vê que o cara está dirigindo com o telefone celular na mão, ele manda encostar e dá multa. Já vi isso acontecer várias vezes no trânsito aqui no Japão. Então, tome cuidado, tá certo? E antes que eu esqueça, eu sempre esqueço, tá? Agora eu vou pegar a prática. Porque eu falei que eu ia mudar e eu vou mudar. Então eu vou começar a pedir. Se você não é inscrito no canal e gosta das matérias e quer continuar recebendo as matérias aqui do canal, tá? Se inscreva no canal, clica no sininho e compartilhe os vídeos para deixar as pessoas sempre bem informadas do que está acontecendo aqui no Japão. Igual, por exemplo, essa parte de bicicleta. Nessa parte aqui eles não falaram em relação a turistas. Tá? Então pode ser que dê problema para turista, pode ser que dê problema. Só que nessa parte aqui eles não falaram. Então basicamente a lei está sendo voltada mais para os residentes. E nisso só tome cuidado. Tá? Então nessa parte da telefone e bicicleta, encerro aqui. Vou para colheita aqui. Isso aqui era uma coisa que sempre, como é que se fala, me causou uma certa preocupação. Principalmente passou o Taifu. Tá? Graças a Deus ele parou na metade do Japão. Né? Ele não subiu a outra metade. Então isso é bacana. Então pelo menos metade da colheita estava salva. Tá? Porque essa matéria saiu antes do Taifu. Tá? Então eu vou trazer isso para você aqui. Claro que houve uma certa mudança com a passagem do Taifu. Mas ainda assim tem algumas informações que são bacanas. Que vale a pena trazer para você. Tá? Para você ficar ciente em relação à situação do arroz aqui no Japão. Por que disso? Porque em cima dessa situação dá para você se programar. Programar como, por exemplo? Aquela velha história. Tá? Quem tem informações, ela consegue se programar melhor do que as pessoas que não têm. Igual, por exemplo, se você sabe que o arroz está dando certo problema que fala assim, questão de falta, escassez, né, ou algo parecido, você vai correr na frente para você garantir o seu. E aquelas pessoas que não estão cientes, elas vão ficando para trás. Então todo problema de abastecimento começa assim. Quem tem informações privilegiadas ou quem tem informações, ele vai lá na frente e garante o dele. E depois as outras pessoas veem o que dá. Por isso que o governo japonês ele mudou a lei. Tá? Em caso de catástrofe, desastres naturais, etc., vai ser limitado a venda dos produtos a um por pessoa. Porque antes as pessoas iam lá e compravam tudo. Como aconteceu agora também nessa parte do Taifu. Só que antes do governo tentar acionar alguma coisa, não tinha como, porque não houve desastre, era só o alerta. Só que as pessoas foram lá e compraram. Então, no caso, arroz, etc. Teve o alerta do terremoto de Nankai. Aí depois, logo depois veio esse do Taifu. Então, uma coisa assim, foi um fuzuê, um furdunço danado, como é que se diz. Mas vamos lá. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca previu que 12 províncias, no caso 12 estados no Japão, incluindo Hokkaido e a região de Tohoku, terão colheitas de arroz boa ou razoavelmente boa. Tá? Isso aqui são as classificações do Ministério aqui do Japão.
E 31 estados, incluindo o Niigata, terão uma colheita de arroz boa, né? Já voltada para o normal. Então você vê que aquela qualidade assim tá, né? A escassez de arroz nos supermercados, como, né, mais o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca afirma que se o crescimento continuar como está, a escassez deve ser gradualmente aliviada. Você vê que ele não fala o término, aliviado. Alívio é aquela bela história, momentâneo. Então a gente tem que aprender a interpretar as palavras, tá? E é isso que muita gente não faz, interpretação das palavras. Aí acontece certas coisas, ela fica boiando. Aí fica revoltadinha e entra no canal aqui, ou seja no meu canal, seja no canal, seja de quem for, começa a fazer piadinhas, começa a fazer certas coisas desagradáveis, tá? Por quê? Mas não tem o raio da compreensão que precisava ter. Aí na hora que entra lá, começa a fazer piadinhas, fala asneira, tá? E como é que fala assim? Passa vergonha. Desde o dia 15 de agosto, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca anunciou que a colheita do arroz para esse ano para cada província e assumindo que o clima continuaria a níveis normais. Você viu que assumindo que o clima continuaria normal. Só que passou o Taifu. Por isso que eu falei que essa matéria veio antes do Taifu. Aí como eu comecei a soltar atualizações do Taifu, eu parei. Então tinha algumas matérias que acabaram ficando acumuladas, inclusive essa. De acordo com a previsão, a Aomori foi classificado como boa, né, entre 11 estados, incluindo Hokkaido e Akita, que foram classificados como ligeiramente boa, e 31 estados, né, incluindo Niigata, foram classificados acima do normal, com 43 dos 46 estados cobertos pela previsão a serem acima do normal. Lembrando que o Japão tem 47 estados, tá? Isso porque o clima está favorável desde maio, com altas temperaturas e longas horas de sol. Por outro lado, espera-se que Nagasaki, Saga e Miyazaki sejam ligeiramente pobres devido a fatores como falta de luz solar após as plantações de arroz. Faltou sol nesses locais? Pensa que loucura, meu irmão! Ainda mais agora que tá um solão miserável. Como é que fala? Agora que eu falo assim, desde antes do Taifu, tava um solão miserável. De acordo com o levantamento do Ministério da Agricultura do Japão, até o final de junho, 16 estados manifestaram a intenção de aumentar. Ó, essa parte aqui é bacana. Tá? Por quê? Isso daqui, ele vai melhorar essa ideia de falta de arroz aqui no Japão, tá? Isso aqui é a iniciativa privada, não é o governo, tá? O governo japonês, iniciativa privada. De acordo com o levantamento do Ministério da Agricultura aqui do Japão, até o final de junho, 16 estados manifestaram a intenção de aumentar o plantio de arroz. O que significa, se o crescimento continuar como está, o rendimento deverá ultrapassar os últimos anos. Então, você vê que a iniciativa privada, ela não quer que dê esse problema de arroz. Fique dando esse problema de arroz. Então você vê que eles vão aumentar o plantio de arroz. Só que para a próxima safra, e só para a próxima safra. Tá? Porque agora vai ter essa colheita. Agora, então, essa colheita vai refletir para esse próximo ano que vai entrar. Aí a próxima safra no outro. Então eles vão colher agora. Aí nessa próxima plantio eles vão aumentar. Só que eles não falaram a porcentagem que eles vão aumentar. 16 estados do Japão deram a ideia que vão aumentar, mas por porcentagem eles não deram, então não dá para saber realmente. Mas é uma é uma ideia bacana. Então, dependendo da situação, se 16 estados realmente aumentarem um plantio, a chance de ter uma falta de arroz é muito menor. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque se o Japão continuar aumentando o número de turistas que vem entrando no Japão, ia dar falta, como está dando falta. Isso é fato. A pessoa que falar que não ia dar, é tenso. É tenso que eu falo assim, a pessoa não manja nada de matemática. Ou mesmo
questão de investimentos, alguma outra coisa assim. Porque da onde você tira e não repõe, acaba. Isso é uma máxima de qualquer casa. Tá? Então, se você tem um certo tanto ali, você só plantou um certo tanto, você está tirando porque está entrando bocas a mais, bocas a mais, bocas a mais, o que acontece? Acaba. Tá? Então ele sai daquele planejamento que você tem. A mesma coisa, você tem um planejamento X de gastos para mês. Só que aí chega um vizinho, vai na sua casa lá, almoça um dia. Aí chega um outro amigo, janta. E chega um parente e come de novo. Aí todo aquele orçamento que você fez para sua casa naquele mês ali travado, vai ficar defasado. E se você não colocar mais, você vai passar fome. Porque estourou o seu orçamento. Porque pessoas foram lá e comeram daquilo que já estava estocado. Entende? É a mesma coisa a questão do arroz aqui. Só que tem uns tapados aqui no Japão que falam não é culpa do turismo. Mas o arroz continua a ser escasso nos supermercados. Mas o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca afirma que a escassez deverá ser gradualmente aliviada. Você vê que aliviada, não terminada. Assim que o novo arroz estiver disponível para valer. E apela aos consumidores não entrarem em pânico e fazerem estoques. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu postei na guia comunidades ali, pelo menos na região que eu moro, da cooperativa da região que eu moro, a JA de Seki. 1 quilo estava 630 ienes. Então se você multiplicar por 10, vai dar 6.300 ienes, o saco de arroz. Então isso aqui já é o novo preço. Então já imagina 6.300 um saco de arroz. Isso na cooperativa. Tá? Vamos torcer que no supermercado seja mais barato, porque eles conseguem comprar em grandes quantidades e diminui o preço. Porque antes, esse preço, praticamente ele dobrou. Porque em determinados locais, o koshihikari, você encontrava 3.500, 3.800, 6.300, praticamente quase o dobro. Então tá muito caro. E esse koshihikari é o arroz que é usado para fazer sushi. Nigiri sushi aqui no Japão. Então se já dá para você ter uma ideia que se esse arroz chegar por esse patamar aqui nas lojas, nos restaurantes, vai ter um aumento muito grande no preço das refeições fora de casa. Então quem come fora de casa, no caso combine, restaurantes, etc., vai pagar cada vez muito mais caro. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho da inflação que vai ser. Por isso que eu venho falando para as pessoas, dependendo da situação, dependendo do preço, vale a pena estocar? Vale a pena estocar o arroz. Porque aí você consegue absorver um pouco daquele aumento que vai ter. Na hora que eu vi esse preço, eu bati foto, né, e trouxe aqui para o canal. Falei assim, para vocês terem uma ideia como é que a coisa tá. Porque aqui no canal mostra a coisa mesmo sem firula. Tá? Sem frescura. Eu não fico fantasiando, Japão é uma coisa assim. Não, Japão é bacana para morar? É. Canso de falar. Amo o Japão para morar? Bastante. O Japão me proporciona muita coisa que eu não tenho no Brasil. Só que eu também não faço vista grossa, não sou tapado ao ponto de querer ficar fantasiando o Japão. Porque eu sei que se eu usar esse tipo de informação que eu tenho aqui para tentar iludir as pessoas, muita gente acredita. Iludir como? Eu vou viajar, eu viajo ali, olha que coisa bonitinha, tá? E vai mostrando que o Japão só mostra o lado bonito do Japão. Aí a pessoa fica encantada, eu quero ir pro Japão, pelo amor de Deus! Aí chega aqui, na hora que começa a trabalhar, se a ilusão cai, ela fala, não tô aguentando meu psicológico, eu tô com depressão, eu tô com não sei o quê. Por quê? Acabou toda a ilusão da pessoa. Mas eu canso de falar para as pessoas, quer vir para cá? Não há problema, mas não venha iludido. Tá? Venha para cá, saiba que aqui tem problemas, aqui tem batedores de carteira, aqui tem... Como é que fala? Porque esses dias para trás foi preso uma pessoa que estava roubando bolsas. Né? Você vê que tem pessoas que fazem falcatruas, tem agiotas, estelionatários, o caramba 4 tem aqui. Diferente de outros lugares.
Igualmente em outros locais, só que em um número bem menor, mas tem problemas aqui. Da mesma forma, não vai achando que você vai em algum local que você vai ser muito bem atendido 100% do tempo. Tem locais que as pessoas te tratam muito mal, muito seco. Tem locais que você é muito bem atendido. Por isso que eu falo, tem diferenças. As pessoas são pessoas, independente da nacionalidade. Tá? Porque o sangue é vermelho, é igual. Só que tem pessoas que têm uma mentalidade pequenininha, bem topeira. Né? Mas, vida que se segue. Então, nesse meio termo, a gente tem que parar para, como é que se fala, para pensar, né, em relação aos outros locais, em relação como é que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo, né, para nossa melhoria. E esse tipo de coisa aqui é o que eu trago para você, porque quanto menos você criar ilusões e expectativas, e em vez disso você criar planos concretos para você fazer, mais rápido será seu, como é que fala assim, seu crescimento, menor será a chance de você dar um, como é que fala assim, um tiro no pé e você melhorar na vida. Mas é aquela, porque tem gente que ela vive viajando, eu falo assim, vai acontecer, dias melhores virão, que não sei o que, mas não levanta um dedo para fazer nada. Vou usar a lei da atração, dinheiro, e só fica assim, mas vê se trabalha para tentar melhorar. E aquilo que quando trabalha, torra tudo. Então não investe, não faz alguma outra, não faz um investimento. Quando eu falo investimento, não é só na parte financeira, tá? Tem na parte, como é que fala assim, de estudo, pode ser negócios. Então não faz um investimento nela, para ela. Não, ela vai lá e torra tudo. Aí depois fica lá. O governo é ruim, Deus é ruim, o macumbeiro, eu tô com muito encosto. E não é. São próprias ações das pessoas. E é isso que eu falo. Nós temos que assumir a responsabilidade para nós. E cortar certas expectativas, mas fazer planos. Fazer planos não quer dizer você ter que ficar viajando na maionese. É aquilo que eu já falei, já mostrei algumas vezes. A minha carteira de, como é que fala assim? A carteira que eu abri de investimento, em questão de ganhos, para as pessoas terem noção que, dependendo da situação que ela fizer, dá para ela viver de ganhos de juros? Dá. Mas isso depende do quê? Dela começar a fazer alguma coisa para ela, por ela. Porque se depender dos outros, tá complicado. Né? E é isso que eu quero que as pessoas, quando venham para o Japão, que elas usufruam no Japão da melhor maneira possível, mas sem ficar viajando na maionese. Porque tem muita coisa bacana que tem, mas tem muita coisa que quando você chega lá, você fala assim, rapaz, olha que porcaria. Um grande exemplo, eu moro aqui na região de Seki, né? Aqui perto tem o tal do Lago Monet. Falaram, mostraram o vídeo que não sei o que do Lago Monet, não, que não, então vou lá, peguei a mulher, vamos lá. Cheguei lá, o troço parece uma poça d'água, que eles falavam que era um lago. Mas foi uma decepção. Por quê? Eu estava totalmente iludido. Na hora que eu cheguei lá no Lago Monet, um trocico desse tamanho. Né? Então, como é que fala assim? Dependendo uma piscina de uma escola pública, numa escola aqui no Japão, às vezes é de 5 a 10 vezes maior do que o tal do Lago Monet. Só para você ter uma ideia do problema que é a gente ficar imaginando, viajando na maionese. Tá? Então, criam-se vídeos, criam-se um monte de coisa assim, que é coisa bonita, dependendo da pessoa que faz o vídeo assim, não, realmente fica muito bacana, fica muito bonito, dá aquela impressão assim, nossa, isso deve ser maravilhoso, eu vou lá que eu preciso ver. Você chega lá, você decepciona. Porque você cria muita expectativa, dá aquela viajada na maionese. E é isso que eu não quero aqui no canal para as pessoas que vêm para o Japão. Ou mesmo as pessoas que estão aqui há um certo tempo. Não viajem na maionese. Tá? Porque senão, quando a maionese azeda, gera uma certa frustração que é complicado. Tá? Mas continuando aqui.
Em resposta à escassez de arroz dos supermercados em todo o país, o Ministério da Agricultura solicitou em 27 de agosto, tá, que as empresas grossistas e outras organizações fizessem esforços para garantir um arroz, né, no supermercado. Tanto que teve locais que estavam fazendo colheitas antes do tempo, até por causa também do problema do taifu que estava vindo. Só que nisso o que aconteceu? Eles estavam fazendo estudos, eles estavam falando que o arroz estava fora da hora de colher. Eles falavam assim, um arroz imaturo. Então você viu que eles estavam fazendo colheita de arroz verde. Infelizmente. E é muito desse arroz verde que vai estar agora, tá, no mercado. Só que graças a Deus o taifu parou na metade. Então a outra metade que não colheu vai dar tempo de colher no tempo certo. Então vai ter arroz com qualidades bem porcarias, tá? Porcaria assim, verde, e vai ter arroz que vai ter as qualidades normais. Aí agora vai dar sorte de cada um, tá? De encontrar esse tipo de arroz. Por isso que eu quis trazer esse tipo de matéria já para ter uma noção. Mas japonês, e aí? O que você acha? Estoca, não estoca? Olha, o problema do arroz ainda vai continuar, tá? Por mais um ano, pelo menos, até fazer a nova safra, de acordo com os 16 estados ali que se propuseram a crescer, a fazer mais plantio. Então durante um ano ainda vai ter esse problema de arroz. Tá? Porque você viu que o governo fala assim, aliviou, está só aliviando, é a mesma coisa, você tá com uma azia, você toma um sal de fruta para poder aliviar aquilo ali, aquela acidez. Cortou? Não, aliviou, tanto que depois ela volta. Então pode ser que continue dando problema com o arroz, pode ser que dê. Se não der na quantidade, no preço certeza que vai dar. Então dependendo do local que você encontrar, pode ser que seja bacana você realmente fazer um certo estoque para você segurar. Tá? Mas isso o quê? Requer investimento, porque da forma que o preço do arroz está subindo, tá tenso. Quando eu fui na cooperativa lá para poder comprar o arroz, na hora que eu vi 6.300 eu desisti. 10 quilos. Eu falei, não, eu preciso achar um arroz mais barato, senão o meu orçamento não aguenta. Então se você que mora aqui no Japão, come bastante arroz, etc., fique atento no orçamento. Ah, toma cuidado, tá? Tem empresas que tá diminuindo também o volume do saco. Antes era de 10 quilos, tem empresas que tá colocando 8 com preço de 10. Então a pessoa vai lá e compra, não olha a gramagem, tá achando que tá levando 10, tá levando só 8. Tem algumas empresas que já estão mudando a gramagem também, então toma cuidado também com isso, tá certo? E para finalizar aqui, vamos lá. A esse respeito, o Ministério, no caso, o Ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Sakamoto, foi questionado na conferência de imprensa após a reunião do gabinete no dia 30. Né? Talvez o país tenha tomado medidas mais cedo. Né? Mais cedo, né? E respondeu, a oferta e a procura de arroz como um todo é, e ele não continua falando. Acreditamos que garantimos o nível de estoque necessário, e ficou reticência. Então já dá para você sacar que ele mesmo ele sabe da... Não, eu vou usar esse termo, da merda que ele fez. Porque foi ele que mandou diminuir o plantio de arroz no Japão para poder plantar soja, para poder plantar trigo, a mando de quem? Do Kishida. E deu todo esse problema. Então ele sabe a merda que ele fez. Por isso que ele fala assim, aí eles colocam reticência, porque o cara começa a falar e ele dá aquela travada. Porque ele sabe que dependendo dele continuar falando, vai falar mais besteira do que o normal. Isso dá problema. Solicitamos aos atacadistas que garantissem uma distribuição tranquila com base nas informações de estoque. Estoque zero, em muito local. Então ele tem que sair correndo para poder, como é que se fala, repor o estoque. E com isso, né? E por isso não achamos que fosse tarde demais, né, no caso. E o ministro mostrou reconhecimento que a coisa está tarde demais. Tanto que saiu na televisão japonesa, hoje, tá? Eu assisti hoje,
uma entrevista com um agricultor que ele estava fazendo a colheita ali do arroz dele. E ele mostrou o galpão dele de estoque, estava zero. E ele falou que aquele estoque, o galpão dele, cabia 100 sacos, né, de 30 quilos. Então, já para você ter uma ideia, não é pouco. 100 sacos de 30 quilos. Estava totalmente vazio, mostrou filmando ali, falando, né? Ele falando. Então tem muita coisa que realmente tá em falta. Por mais que as pessoas tentem negar, tá mostrando. Só que entre aquele que nega a realidade e aquele que está vendo a realidade, existe um buraco desse tamanho. E dentro desse buraco desse tamanho, de um ponto a outro, tem aquelas pessoas influenciáveis. Por isso que às vezes eu fico muito puto, dependendo do que as pessoas escrevem no comentário. Porque tem muita gente que entra nos comentários só para tripudiar. Nós estamos tentando fazer um trabalho bacana, não só eu, como outros canais também. Aí as pessoas entram e começam a falar um monte de besteira. E tem muita gente influenciável que lê os comentários ali e acha que aquilo ali é verdade, que a pessoa está falando. E entre ser a verdade e uma mentira existe um buraco desse tamanho também. O que é? A influência. E é nisso dependendo. Todo o trabalho que eu outros canais vão fazendo para tentar conscientizar as pessoas é jogado fora. Da mesma forma que tem gente que usa leitura de comentário como esporte. Tem gente que entra no Facebook, ele não entra para ver as matérias, não, ele só lê o comentário. Então, em cima da base do comentário, ela tira a ideia dela. Dá para você sacar, porque tem gente que só lê o título e já comenta, não lê o que está na matéria. E a matéria, o cara faz um clickbait ali no título e a matéria está falando outra coisa totalmente diferente. E tem muito brasileiro fazendo isso aqui no Japão também, com essa parte de clickbait, escrevendo uma coisa enquanto a matéria fala outra, só para poder trazer pessoas ali para entrar na página dele, para ele poder ganhar dinheiro com os anúncios. E eu acho isso uma canalice do caramba, tá? Mas está acontecendo? Está acontecendo. Pô, quer fazer um título clickbait? Beleza, mas faça um título clickbait que não fuja da realidade da matéria. Porque coloca um título X e a matéria é outra, é complicado, as pessoas vão achar. Porque tem gente que não entra para ler, porque tem gente que, vamos falar a verdade, aqui no Japão também, as pessoas que vêm trabalhar para cá, o governo ele não faz um critério, tá? Pessoas, como é que se faz? Isso no caso dos brasileiros, tá? Porque em outras, como é que se fala assim, em outros tipos de vistos, a pessoa no mínimo ter um certo grau de escolaridade ela tem que ter, tá? No caso dos brasileiros não. Então vem pessoas de todos os graus possíveis. Graus é bom, né? Graus possíveis. Então tem pessoas que são semi-analfabetas, tem pessoas analfabetas, tem pessoas que são letradas, tem pessoas, como é que se fala, que são diplomadas, tem pessoas, todo tipo possível. E tem pessoas que, por exemplo, ela não vai conseguir entrar na matéria ali porque ela não consegue ler. Tanto que você percebe que na hora que a pessoa escreve, é tenso, até para ler. Porque ela está achando que ela está escrevendo certinho, mas não está. Muito pelo contrário. E é uma puta de um, como é que fala assim, de um erro que fica até difícil para ler. É tenso pra caramba isso aí. Então já dá para você ter uma ideia que o grau de escolaridade da pessoa ali. Isso é errado? Não é errado. Só que se ela entra ali, ela não consegue ler, o pouco que ela lê do título, ela não se esforça para ler a matéria e ela já comenta qualquer coisa, ela vai comentar errado, dependendo. E nisso ela cria uma ideia fechada em cima daquilo ali e começa a espalhar para tudo quanto é lado que aquilo ali como fosse a verdade. Aí é a hora que dá guerra, da polarização das coisas. Isso é, como é que fala assim, é de uma burrice que não tem que comentar. Porque assim a pessoa ela nunca evolui. É a mesma coisa, igual a pessoa assim, eu quero investir na vida, eu quero investir na parte de
de investimentos. Beleza. Isso é bacana, isso é louvável, mas a pessoa ela vai ter que se esforçar um pouco. Igual eu li, tá, tempos atrás, que uma pessoa que não tinha nenhum grau de conhecimento, que era para ficar na poupança 6%. Existe alguma coisa de errado nisso? Não. Mas a pessoa vai deixar, se a pessoa se esforçar, querer crescer na vida, ela vai ganhar o dobro ou o triplo disso, do que ficar com 6%. Mas isso aí é opção de cada um. Eu não posso falar assim, ó, meu, faça assim, faça assado. Igual eu respondi, eu prefiro ganhar o dobro ou o triplo. Né, que eu tenho que me esforçar, dar uma estudada, ver alguma coisa diferente e assim vai. Mas eu quero ter um futuro bacana lá na frente. Eu não quero ter que ficar me sujeitando a certas coisas. Mas isso vai de cada um. Por isso que eu sempre tento passar certas ideias, falar certas coisas para você, para ver se isso te ajuda a ter uma ideia, como é que fala assim, ou te impulsionar para fazer alguma coisa, ou mesmo para estudos, para ter um futuro melhor. Porque da forma que nós estamos aqui, a coisa tá tensa. Tá? E não, por enquanto não entrar um governo novo, nesse governo, por enquanto, não dá sinais de melhora o Japão. E para ficar nisso aqui, é tenso. Tá? Só para finalizar aqui, além disso, foi anunciado oficialmente que um sistema de fornecimento gratuito de arroz armazenado pelo governo às cantinas infantis será ampliado. Então, a partir do dia 2 de setembro, as inscrições, né, deixarão de ser aceitas em 10 localidades do país, 4 vezes por ano. Tá? Então, em 10 localidades do país aqui, de acordo, 4 vezes por ano vai ter inscrições para arroz, fornecimento de arroz grátis para as escolas. Pô, bacana, isso é bacana. Né? Gomen, só retificando aqui. Então, como o governo anunciou que vai fazer esse abastecimento gratuito, então as inscrições, né, por causa das escolas, não vão ser mais necessárias, porque o governo já vai, como é que se fala assim, fornecer o arroz gratuito para as escolas, tá? De acordo com a matéria. Gomen aqui por causa da tradução. Então já dá para você sacar que o governo está tentando fazer a parte dele. Claro que ele fez burrada, ele fez. O ministro, ele não assumiu diretamente, mas ele sabe a merda que ele fez. Né? Você vê tanto que tem os estados, 16 estados se propuseram aumentar o nível do arroz. Isso é bacana pra caramba. Tá? Mas o problema ainda vai persistir pelo menos por um ano. Então veja o que dá para você fazer pelo esse próximo ano aqui no Japão para tentar aliviar esse fardo. Porque dependendo da situação, vai ficar esse preço de arroz alto. Isso vai arrebentar o orçamento de muita gente, sim. Porque antes você pagava 3,5, tá, o saco de arroz, até 4 dependendo. Pular para 6, quase 6,5 é muito caro. Tá? Então tome cuidado. Ou você pode pagar para ver. Como é que se fala assim? Deixa o mercado inundar de arroz. E em cima disso, depois você vê quanto que vai ficar o preço. Na hora que o mercado, no caso assim, colocar o máximo de arroz possível. Isso se chegar a ter, tá, esse pico nos mercados. Por que eu falo assim? Porque tem muita empresa que já está comprando arroz, que esse arroz não vai chegar no mercado. Ele vai direto para os restaurantes e outros locais. O governo ele teve que soltar uma parte do estoque dele. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comprar uma parte desse arroz para estocar de novo. Então muito desse arroz que era para vir para o mercado, ele não vai aparecer no mercado, porque ele vai para os estoques do governo de novo. Então dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa assim inconsistente esse ano em relação ao arroz. Então você tem vários caminhos que você pode tomar para você garantir alguma coisa ou não. Japonês, o que você vai fazer? Eu, assim que ir sobrando grana, eu vou estocar.
Isso é fato. Minha esposa já está ciente. Tanto que nesse final de semana nós saímos para procurar. Achamos arroz barato. Não é o coxa Ricari, mas achamos algum. Então eu comprei para minimizar o gasto. Aquela velha história, cansa de falar. Eu quero sair da minha condição de pobreza. Então quanto menos dinheiro eu gastar e eu conseguir sobrar dinheiro para investimento, eu vou fazer. Então quanto mais eu investir em cima daqueles juros sobre juros que eu já mostrei aqui no canal, em outros vídeos, aquilo vai crescendo para mim e vai chegar uma hora que eu vou ficar tranquilo. E eu sugiro que você faça algo parecido para você ter um futuro bacana, seja aqui no Japão ou seja no Brasil, porque dependendo da forma de juros sobre juros que você ganhar, você, além de não precisar de trabalhar, dependendo, você vai poder começar a viajar, viver e outras coisas. Só para finalizar, né? Teve pessoas falando assim: ah, mas pega essa grana, em vez de você investir nisso aí, coloca na poupança que você vai ter ele mais seguro. Ah, beleza, não há problema. Só que nesse caso da poupança, você vai ter só os juros da poupança. Quem compra na parte de investimentos ali, dos títulos, além dos juros, ele pode vender aqueles títulos que vai entrar mais uma grana ainda. Então ele vai ganhar duas vezes, em vez de apenas só os juros da poupança. O que é mais inteligente? Eu não preciso falar. Mas se a pessoa falar poupança, eu me abstenho. Né? Mas isso vai de cada um. Tá? Querer crescer na vida da melhor maneira possível e usando isso aqui. Então faça sua escolha, tá certo? E eu vou ficando por aqui. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, tá? E clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal e compartilhe com outras pessoas para elas terem noção do que está acontecendo aqui no Japão, de forma, fidedigna, sem viajar na maionese, tá certo? E Maido.